Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gemile Fontinelli e o nosso assunto hoje, dando continuidade a funções da linguagem sobre o Enem, estudando, visualizando um pouquinho mais sobre as questões e como se dá bem lá na prova. Vamos lá? Primeiro, nós temos aí o quadro novamente para vocês lembrarem que nós temos 6 funções da linguagem: função emotiva, referencial, conativa, apoética, função fática, função metalinguística, ok? Então, é necessário vocês sempre visualizarem, terem em mente quais funções existem e que elas sempre estarão relacionadas aos elementos da comunicação, porque cada texto tem uma função, tem um objetivo. E essas funções da linguagem sempre irão existir dentro do texto de vocês. Por mais que a questão não peça, mas é sempre importante identificar qual é a função e qual é a intenção daquele texto. Questão 1, Enem 2014. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? E aí nós temos aí Carlos Drummond de Andrade, 1958, ok? Vamos para o comando. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. Vamos lá lembrar um pouquinho das funções. A metalinguística. O que é a metalinguística? Ela vai trazer o código falando do próprio código, ou seja, a língua falando da própria língua. Quando eu tenho um poema falando sobre o ato de criar poemas ou o ato de escrever, então nós temos a metalinguagem. A conativa é a mesma apelativa que nós vamos encontrar em textos publicitários. A emotiva nós vamos ter em textos que vão falar das emoções do autor do texto, seus sentimentos, vai trazer uma subjetividade. A referencial, como nós já vimos em outras questões, ele vai trazer a informação, sempre sendo objetivo e trazendo a linguagem denotativa, ou seja, real. Então, a resposta adequada aqui seria a função fática, porque a função fática vai trazer o quê? O código tentando dialogar com o canal. Sempre essa existência. Está havendo comunicação? Não está havendo comunicação? E aqui nós vamos perceber nesse texto a partir da utilização dos pontos de interrogação. Esses pontos de interrogação, quando vocês verificarem um texto que traz muito esses pontos, tentando questionar, tentando dialogar o emissor com o receptor da mensagem, nós vamos ter aí a função fática e resta saber se ela predomina ou não, porque, como eu já disse, um texto ele pode ter mais de uma função. E aí, a tática aqui para responder esse tipo de questão, se você não souber a correta, você vai fazendo por exclusão. Vai tentando lembrar o que é cada uma, o que é a função conativa, o que é emotiva, e vai chegando à resposta mais adequada. Porque melhor do que você ter 5 possibilidades, né? É melhor você ter 2, que aí você vai ter mais chances de resolver, de achar a questão mais adequada. A 2, nós temos essa tirinha aí. E aí percebam a imagem. Lembra que sempre há uma relação entre imagem e texto. É importantíssimo dar atenção devida à linguagem não verbal. No primeiro quadrinho aqui, não, obrigada. Aí chega a cobra e aí ela diz novamente, não, obrigada. Aí chega o homem com a maçã e diz assim, com mais R$10 você ganha um celular. Pronto, aí você vê a maçã aqui, ó, no canto, jogada.
a moça no chão e os dois aqui, a velha e o homem dizendo aqui, ó, questão de técnica. Percebam todas as linguagens existentes dentro desse texto. É muito importante para você poder entender. Vamos lá para o comando. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Nós estamos falando do terceiro quadrinho, ok? Esse daqui, ó. Aqui, ó. Com mais R$10 você ganha um celular. Voltou? Analisou? Vamos lá para a questão. Letra A. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Foi só por isso que ela comeu a maçã? Só porque ele mostrou? Não, porque os outros personagens já haviam mostrado também. Então, essa não é a resposta correta. Letra B. Consenso. Eles conversaram. Quando eu falo em consenso, significa que alguém conversou com outra pessoa e eles chegaram a um consenso, né? Juntos. Ao sugerir que todo vendedor tem técnica, C. Raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Existe um raciocínio lógico aí? Não, né? Comparação. Ele comparou. Ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores, na mensagem existe essa comparação? Também não. Então, a resposta correta aí seria logo a indução. Indução por quê? Porque o cara vai induzir a moça a comer quando ele diz, por mais R$10 você ganha um celular. Ó, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Imaginemos que alguém chegue para você e diz assim, toma essa bala. Não, mas com mais R$10 você ganha um iPhone. E aí, você não iria pegar? Então, é quando você usa o seu discurso para induzir, né, ao leitor. E essa indução vai acontecer como? A partir dos anseios. Quando você vai vender um produto, você vai pensar no que aquela pessoa deseja, não só no que você quer vender, mas o que e aonde aquela pessoa quer chegar, ok? Questão 3. Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Lima, Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Texto 2. Gosto de dizer. Direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem, tal página de Fialho, tal página de Canterbury, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremuladamente inquieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como ramo de vento, num delírio passivo de coisa movida. Aí nós temos aí Pessoa, F, Fernando Pessoa, tá? 1886. E aí nós vamos para o comando. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Olha, ele já está afirmando aí. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Ok. Aí ele vai dizer assim, a função que predomina, olha essa palavrinha, sempre que vocês virem ela num texto, risquem, grifem, porque ela é importantíssima, principalmente dentro da questão, dentro da comanda. A função que predomina nos textos 1 e 2 é o quê? Qual é a função que predomina? Então, você vai ter que analisar dois textos e verificar a função predominante. A. Destaca-o como se elabora a mensagem, considerando a seleção, combinação e sonoridade do texto. Não, pessoal, porque
A função que trabalha com a mensagem, quem? A função poética. Letra B. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. De novo a mensagem aqui, ó. C. Focaliza-se o quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. Qual é a função da linguagem que traz as impressões pessoais? A função emotiva. A D. Orienta-se no e para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança do seu comportamento. E enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. Qual a resposta mais adequada aí? A letra B, né? Ó, coloca o foco com o que se constrói a mensagem. Primeiro ele falou sobre a gramática normativa e depois ele falou sobre o próprio objeto do palavrear. São textos totalmente diferentes, mas que têm uma função parecida, que é o quê? O texto falando do próprio texto, ou seja, o código utilizado no seu próprio objeto. Então, a resposta mais adequada aí é a letra B, ok? Exercitando, vamos lá. Desabafo, Enem 2012. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá, não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Carneiro 2002, lembrando que aqui ó, a questão já traz, é apenas um fragmento, não é todo o texto. E aí a pergunta é, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Olha aí o que eu disse para vocês, a própria questão já traz uma afirmativa, e ele já vem dizendo aqui, ó, um texto traz a simultânea manifestação de várias funções, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois o discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não, o código é sempre o quê? A função metalinguística. A B, que aí já temos marcado aí a resposta adequada, que seria a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Porque quando nós retornamos no texto para ler e para verificar isso, nós vemos que o autor ele vai dizendo logo assim, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Ou seja, ele está expressando os seus sentimentos e colocando ali que não dá. Naquele dia, hoje não dá, ele não quer escrever e pronto. E vai colocando, né, citando, descrevendo o que está acontecendo com ele, por que ele não quer, ele está, como nós podemos dizer, está preguiçoso hoje, ele não quer e pronto, e acabou-se. E aí na letra C nós temos o interlocutor, é o foco não é o interlocutor, é o emissor, como nós já dissemos. O referente não é o referente, é o elemento que se sobressai, não é ele. E o enunciador que tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Se fosse a letra E, seria a função fática. Nós estamos buscando aí a função emotiva. Então, a resposta correta é a letra B. No mais, para mais dúvidas e fazerem anotações, acesse o nosso portal eduque.acre. Tchau, tchau e até logo!